Olá, queridos, que a paz, a graça, o amor e a misericórdia do nosso Deus esteja com todos, com você, com a sua família, com a sua casa, com seus amigos, com o seu trabalho e com tudo aquilo que te cerca. Aqui, Bispo Paulo Henrique, da comunidade Cristã Minas, gravando um vídeo, assim como aqueles que você sempre acompanhou aí no seu WhatsApp, nas redes sociais. Também este áudio estará sendo transmitido pela nossa Rádio Cristã Minas, a qual você pode estar baixando o aplicativo pelo Play Store, aí no seu celular, acompanhando a nossa programação 24 horas por dia. Programação de avivamento, de salvação, programação que tem o objetivo de levar a palavra de Deus ao seu coração, para que haja um crescimento espiritual, um crescimento como pessoa e uma vida abençoada. Quando eu digo vida abençoada, eu falo de salvação e falo também nesta terra, uma vida próspera, cheia de saúde, de paz e de alegria. E a mensagem de hoje é muito forte, porque a mensagem de hoje vai ensinar para mim e para você o que é que verdadeiramente vence o adversário. O que é que verdadeiramente faz o inimigo ele temer a atitude que a pessoa toma. Muitas pessoas, elas estão equivocadas, até porque aprenderam errado. E a intenção do maligno é que as pessoas continuem aprendendo errado, porque enquanto ela não conhece a verdade, ela não é liberta, ela não é transformada, ela é enganada, mas ela não é completamente transformada. O que Deus quer é que você seja salvo, é que você seja liberto de verdade, é que você seja transformado. E eu tenho certeza que esta mensagem vai tocar profundamente na sua alma, no seu coração, nos seus preconceitos e nos seus conceitos, fazendo com que a sua visão se abra e que você tenha um entendimento mais completo das coisas de Deus. Eu tenho minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 21. Marcos capítulo 1, versículo 21. O título da mensagem é A Cura de um Endemoniado em Cafarnaum. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Agora você vai perceber a revelação da palavra, que nesse texto o título não tem muito a ver com aquilo que realmente importa aqui nesse conteúdo, nesse contexto. Você vai observar que o título é como se fosse um atrativo para que a pessoa pudesse ler esse texto, meditar nesse texto e absorver aquilo que Deus quer plantar no seu coração, quer plantar no meu coração, aquilo que o Senhor Jesus Cristo, ele plantava no coração das pessoas quando ele andou por essa terra em carne e osso, como um ser humano, como um homem, e aquilo que ele quer plantar no seu coração hoje, para que você não viva enganado, para que você não viva uma vida de sofrimento, de dor, e às vezes pensando que está caminhando na direção certa, mas em muitos casos as pessoas têm caminhado na direção errada. Presta bastante atenção comigo. Vale a pena assistir esse vídeo. Não ignore ele. Serão apenas alguns minutos que vão mudar, transformar a sua mente e a história da sua vida, principalmente a sua vida espiritual. Olha o que diz aqui. Versículo 21, Marcos capítulo 1, versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Então esse é o primeiro ponto que você e eu devemos observar. A missão ali de Jesus,
a atitude, a decisão. O que Jesus foi fazer na sinagoga? Ele foi ensinar. O objetivo dele em entrar na sinagoga naquele dia era para ensinar as coisas de Deus, ensinar a palavra de Deus. Aí eu volto lá em João capítulo 8, versículo 32. Aquele versículo que é uma máxima dentro da pregação do Evangelho, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade vos transformará, a verdade vos colocarás livre, para que você possa ser feliz. Então, Jesus entrou na sinagoga para ensinar, guarda isso, ensinar. Continuando, diz assim no versículo 22, maravilhavam-se, as pessoas se maravilhavam da sua doutrina, ou seja, do seu ensinamento. As pessoas se maravilhavam pelo seu ensinamento. Lembra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que tem que maravilhar você, a mim, é a doutrina de Cristo, é o ensinamento da palavra de Deus. É isso que tem que nos maravilhar. Não são outras coisas que tem que nos maravilhar. É o ensinamento das coisas de Deus. É conhecer a palavra de Deus. Diz assim Jeremias: conhecer a Deus é o que constitui a glória do homem. Conhecer a Deus é o que constitui a glória do homem. Então, como que eu conheço a Deus? Quando eu conheço a doutrina. A palavra de Deus. Não é doutrina de homens. Não é doutrina de igreja. A palavra. Vai prestando atenção. Olha o que aconteceu. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Aqui é um outro ponto que eu e você temos que prestar atenção. O motivo principal pelo qual as pessoas se maravilhavam com a doutrina de Jesus é porque ele falava com autoridade, mas não é autoridade de força, no sentido de quem grita mais alto, de quem impõe mais força. Não! É autoridade no sentido de praticar, de viver aquilo que ele pregava. As pessoas ouviam Jesus falando e elas testificavam que aquilo que ele falava era exatamente aquilo que ele vivia. E a Bíblia fala que era diferente dos escribas. Aonde estava a diferença? Era no que Jesus falava? Não. A diferença é que os escribas falavam, mas não viviam. Jesus pregava, mas vivia. Então, uma das coisas que devemos observar hoje é isso. Quem tem autoridade para falar? Quem tem autoridade para ensinar as coisas de Deus? É aquele que vive. É aquele que pratica. É aquele que mostra, através de suas atitudes, que verdadeiramente o que ele está pregando é uma verdade. Porque ele guarda essa verdade dentro de si. Mas agora é que vai te chamar a atenção. Agora é que Deus vai falar no seu coração. Presta atenção no que diz aqui, ó. Inclusive você deve compartilhar esse vídeo, porque vai mudar a cabeça de muitas pessoas. O pensamento vai transformar, vai abrir a visão. Olha o que diz. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Aí no versículo 23 diz assim: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno?
Então olha só, Jesus não entrou na sinagoga para fazer oração de cura, não. Jesus não entrou na sinagoga para fazer oração de expulsar demônios, também não. Jesus não entrou na sinagoga para poder falar de outras coisas litúrgicas e por aí vai. Não, não. Jesus entrou na sinagoga para falar do reino dos céus, para pregar a palavra de Deus, para falar da doutrina de Deus, da salvação, a Bíblia. Jesus entrou na igreja para falar da palavra de Deus. E no meio da pregação, no meio do ensinamento, o espírito imundo que estava na vida de uma pessoa ali se manifestou. Porque aqui nessa versão da Bíblia revista e atualizada, talvez faça uma interpretação errada para nós. Você sabe que existem várias versões de Bíblia. Eu, por exemplo, estou com 3 aqui, ó. 3 versões diferentes para fundamentar aquilo que eu estou falando. Essa que eu estou lendo é a revista e atualizada. A Bíblia está dizendo que não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual gritou, falou alto com Jesus. Espera aí, vamos entender. Se eu ler esse texto aqui e interpretar, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, eu vou imaginar, eu vou entender que Jesus estava pregando, correto? E no meio da pregação entrou alguém na igreja, na sinagoga, possesso do espírito imundo, endemoniado, para contender com Jesus. Eu vou entender assim. Mas se eu venho aqui na Bíblia corrigida, na versão da Bíblia corrigida, que é, vamos dizer, mais próxima do texto original do que a revista é atualizada, mais próxima da linguagem do que a revista é atualizada, vamos entender dessa forma simples, só para você compreender. Olha o que diz no mesmo versículo, no versículo 23 do capítulo 1 de Marcos. Olha o que diz aqui, ó. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo. Então, peraí. Então esse homem, ele não entrou na sinagoga no meio da pregação manifestado com um espírito imundo. Não, meu irmão. Ele estava ali. Ele estava no meio das pessoas. Então, ele já se encontrava naquele lugar. E no meio do ensinamento, no meio da pregação, ele se manifestou. E você vai entender agora por que ele se manifestou. Por que ele apareceu? Por que ele esbravejou? Você vai entender qual é o verdadeiro sentido de você estar na igreja, de você ir à igreja, de você participar das coisas de Deus. Talvez o sentido pelo qual você tem ido não tem sido o sentido correto. O sentido qual você tem participado não tem sido o sentido correto. E enquanto não for o sentido correto, o inimigo aqui, ó, ele pouco se importa se você vai ou não vai à igreja. Tem gente que pensa que Satanás não quer que ela vá à igreja. Satanás não está nem aí, ó. Se a pessoa vai ou não à igreja, ele não se importa, ele não se preocupa, pelo contrário, ele também vai. Eu provo dentro da Bíblia para você que ele também vai. A Bíblia fala lá em Jó que quando os filhos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, foi também Satanás. Aqui a Bíblia está dizendo para mim que no meio das pessoas que estavam reunidas ali na sinagoga, na igreja naquele dia, o diabo estava no meio. Ele não se importa que as pessoas vão à igreja. Ele se importa com uma outra coisa que você já vai entender. Então aqui na Bíblia corrigida, o mesmo versículo diz que estava na sinagoga deles, ou seja, daquelas pessoas, um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo. Nós já vamos entender o que ele falou.
Agora eu vou aqui nessa outra versão de Bíblia. A Bíblia judaica completa. É uma outra Bíblia bem próxima também do original, da linguagem original, das expressões originais. Olha o que diz aqui no mesmo versículo 23. Versículo 23 de Marcos, capítulo 1. Olha o que diz aqui no 23, ó. Na sinagoga deles, naquele momento, estava um homem com um espírito impuro que gritou. Então, peraí. A revista e atualizada é a única que me dá uma interpretação meio que equivocada. Me faz entender que aquele homem com o espírito imundo entrou na sinagoga no meio da pregação. As outras versões que eu tenho aqui me dizem que aquele homem já estava ali. O espírito imundo já estava ali. E quando Jesus falava da doutrina do reino dos céus, ensinava a palavra de Deus, e o povo se maravilhava com a doutrina, pronto, o espírito imundo se manifestou. Ele se manifestou. Sabe por quê? Agora eu vou dizer para você o porquê. O diabo não se importa que as pessoas vão na igreja. O adversário não se importa que as pessoas participem das coisas da igreja, da congregação. A única coisa que ele não quer é que você aprenda a palavra de Deus. O que ele não quer é que você absorva a doutrina do reino dos céus, as coisas da palavra de Deus. Por isso, meu querido, meu irmão, você pode observar, marca no seu relógio. Você vai num culto hoje em dia, em qualquer denominação, quanto tempo é de pregação? Ou melhor dizendo, quanto tempo é de culto? Quanto tempo de culto? 1 hora? 2 horas? Quanto tempo de pregação? No culto de 1h30, quanto tempo de pregação? 10 minutos? 15 minutos? Infelizmente é isso que tem acontecido. Em alguns casos até menos. Sabe por quê? Porque tudo que o inimigo não quer é que você aprenda as coisas da palavra de Deus, o reino de Deus. Ele não quer. Porque a única coisa que pode verdadeiramente libertar e transformar e salvar e mudar a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Então, quando Jesus estava ali ensinando a doutrina do reino dos céus, mostrando para as pessoas o que realmente era as coisas de Deus, a palavra de Deus ensinando e as pessoas se maravilhavam, o inimigo se manifestou e gritou. Olha o que diz aqui na Bíblia, a revista atualizada que nós estávamos lendo. Olha o que ele gritou, versículo 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Olha só o demônio falando. Que temos nós contigo. Opa, não era um. Eram vários. Eram vários. Ou aqueles vários estavam no mesmo homem, ou tinha muitas outras pessoas ali também, possessas de espíritos imundos. Se manifestou um, não sei, talvez o maioral entre eles ali, e disse: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha só o que diz aqui nessa Bíblia, nessa versão. Vieste para perder-nos? Aí você lê, você não entende. Como assim perder-nos? O que o diabo quis dizer ali? O que ele quis falar? Aí você tem que fazer o quê? Buscar entendimento, estudar. Aí eu vim aqui na Bíblia com a versão corrigida. Olha a diferença aqui no versículo 24. Quando se manifestou o mal, quando se manifestou o demônio, e gritou e bradou ali diante de Jesus, exclamou, ele disse assim no versículo 24, olha o que ele disse. Que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos. Olha a diferença.
Aqui você entende claramente o que o inimigo falou. Aqui ele está dizendo que nós temos contigo. Você veio nos destruir. Opa! Jesus não estava orando. Jesus não estava fazendo campanha. Jesus não estava dando nada. Jesus não estava falando de liturgia. Não! Jesus estava falando do reino dos céus. Jesus estava falando da palavra de Deus. Jesus estava ensinando a Bíblia. Então Satanás se manifestou e exclamou: que temos contigo? Viesse nos destruir. O que destrói o inimigo é a palavra. O que liberta as pessoas é a palavra. O que cura, o que salva, o que transforma é a palavra, meu irmão, minha irmã, meu amigo. E é por isso que o inimigo não quer que você ouça a palavra. Ele não quer que você aprenda a palavra. Ele não quer que você entenda a palavra. Ele não quer um ensinamento, uma pregação na igreja de meia hora, 40 minutos, 1 hora e meia. Ele não quer. Ele não quer. Para ele pouco importa se você vai, se você quebra corrente, se você quebra aliança, se você passa no corredor, se você passa na porta, se você... Enfim, para ele pouco importa, porque nada disso atinge ele. Como não, Bispo Paulo? Eu já vi acontecendo e tal, não sei o quê. Só se a Bíblia estiver errada. Só se a Bíblia estiver equivocada. O inimigo é enganador. Cuidado com o espírito de engano. Cuidado. Ele veio para enganar, ele engana as pessoas. O que ele não quer é que você aprenda isso aqui, ó. A palavra de Deus. A Bíblia sagrada. A Bíblia sagrada. Ele não quer que você aprenda. Porque quanto mais você aprender, mais salvo você vai estar, mais liberto você vai estar, mais abençoado você vai estar, mais feliz, mais próspero você vai estar. Então esse é o segredo que destrói o inimigo. Eu não vou nem continuar lendo na revista atualizada, eu vou continuar lendo na corrigida. E eu poderia ler essa daqui também, a versão judaica completa, que você também vai entender a mesma coisa. Olha o que diz aqui, ó. Que temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. O mal saiu daquele homem. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Então, meus irmãos, a doutrina, o ensinamento da palavra, não estou falando de doutrina de homens, estou falando do ensinamento da palavra. É isso que vai mudar a história da sua vida. É isso que vai fazer você feliz. É isso que vai levar salvação para a sua casa, para a sua família, para o seu lar. É isso que vai mudar a sua história. Então abre a sua visão, abre seu entendimento. Não deixa Satanás ficar obscurecendo a sua mente, não. Cuidado. Cuidado com esse negócio de textinho de 5 linhas. Com pregação de 10 minutos, de 15 minutos. Cuidado. Muito cuidado. Por quê, Bispo Paulo? Porque o que destrói as obras do maligno é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Busque se alimentar da palavra. Busque aprender a palavra. Busque informação, busque conhecimento.
Busque cada dia mais crescer no entendimento da palavra de Deus. Para de ser enganado. Para de ser enganado. Enganada. Esse negócio Deus manda te dizer aqui, Deus manda te dizer ali. Deus fala comigo aqui, ó, na palavra. No entendimento da palavra. É aqui que Satanás exclamou diante de Jesus. Manifestou e exclamou. Vieste nos destruir? Ele usou a palavra destruir. Você quer destruir o inimigo? Quer destruir de uma vez por todas a obra do maligno que tem acabado com você? Então busque se aprofundar na palavra e no conhecimento das coisas de Deus, do reino dos céus. E aí a sua história vai mudar. Vai ser transformada para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Tá bom? Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Gostaria de deixar o nosso WhatsApp, o nosso contato. O prefixo é o 61. O telefone é o 98261-8379. Prefixo 61 98261-8379. Esse é o nosso WhatsApp da Rádio Cristã Minas e também o nosso contato para que possamos estar falando das coisas de Deus e do reino de Deus. Se você quiser pedir oração, quiser pedir ajuda, conte conosco, tá bom? E se você tiver oportunidade, neste domingo, visite, esteja conosco em uma das unidades da comunidade Cristã Minas mais próxima de você. Nós estaremos juntos, aprendendo a palavra de Deus e certos que todas as obras do inimigo serão destruídas, serão aniquiladas. E você vai ser feliz, vai ser salvo, vai ser abençoado. Você e sua casa vão ter paz, alegria e prosperidade. Tá bom? Temos a comunidade Cristã Minas em Brasília, no Distrito Federal, mais precisamente em Taguatinga, na QS3, no lote 29, aqui próximo ao Atacadão Dia a Dia, quase em frente ao Atacadão Dia a Dia, bem em frente ao Colégio Leonardo da Vinci de Taguatinga. Próximo também ao Carrefour, é a comunidade Cristã Minas. Teremos cultos nesse domingo às 9 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas, especialmente às 18 horas, 6 da noite. Também você pode estar conosco em Feira de Santana, na rua Castro Alves, 787, ali no centro, no coração da cidade de Feira de Santana. Às 7 da manhã, 9 da manhã, especialmente pela manhã, os dois horários. Também teremos 3 da tarde e às 18 horas. Em Irará, na Rua da Mangabeira, Irará é Bahia, né? Também. Rua da Mangabeira, número 298, ali no centro, no coração de Irará. 8 da manhã, 3 da tarde e 6 horas da noite. E em São João da Aliança, no Goiás, com o pastor Jodeilson, missionária Tamires, nesse domingo, 8 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas, 6 horas da noite. Você é nosso convidado todo especial. E se por acaso você tem visto de verdade que o nosso trabalho ele tem agradado a Deus, ele tem sido um trabalho de Deus, né, para abençoar a vida das pessoas, para levar a verdadeira palavra do Senhor ao coração das pessoas, e você tem sentido de Deus, assim, sabe, uma alegria quando você ouve os vídeos, quando você participa conosco de um dos cultos, e você tem visto que esse é o caminho. O caminho não são as heresias, o caminho não são as discrepâncias que nós temos visto hoje em dia nas coisas, nas igrejas, enfim, mas é a genuína palavra que é o caminho. E você sentir no coração, seja um dizimista também no ministério da comunidade Cristã Minas, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você pode estar nos ajudando a manter as portas abertas e a manter esse trabalho que nós fazemos. Esse trabalho que nós fazemos de ensinar a palavra para destruir, aniquilar verdadeiramente o maligno, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. E por que esse trabalho é árduo, é difícil? Porque é um trabalho sem heresia, é um trabalho sem ficar manipulando as pessoas em meio a objetos, em meio, sabe?
Você entende do que eu estou falando? Então as pessoas têm dificuldade. Essa semana ainda, uma senhora, uma membro da nossa igreja, ela disse algo que me chamou a atenção. Ela falou para alguém da nossa escola bíblica todas as quartas-feiras para aprender a palavra de Deus. E esta pessoa, a quem ela convidou, pessoa que frequenta outro lugar, outra igreja, diz para ela que isso é besteira. Isso é besteira. Esse negócio de aprender a Bíblia, de escola bíblica, é besteira. O que importa é o milagre. Amém. Que Deus te abençoe. Vai em frente. Vai em frente. A palavra de Deus fala que o espírito de engano tem conduzido muitas pessoas para o abismo. Cuidado. Cuidado. Milagres acontecem, milagres são importantes. Está aqui, ó, o nosso informativo Avivamento e Salvação desse mês de dezembro. Está aqui, ó. Dívida de 54 mil foi paga com apenas 3 mil. Olha aí a benção. Olha o milagre. Quer ver milagre? Olha aí, ó. Feirante arrebenta. Olha só. Arrebentou nas vendas. Família livre dos vícios. Está aqui, ó. Aí, ó. Milagre aí, ó. Bênçãos na vida dos fiéis, ó. A bênção na vida da jovem, curada pela fé em Deus. Deus abre e ninguém fecha, portas que Deus abriu. Salvação integral na família, em Irará. Olha que bênção. Aí, ó. O grupo de jovens aí, a Mocidade Minas, aí que benção aí, ó. Olha aí, ó. É isso. É isso que interessa para muitos, né? Ó. Tá vendo? Milagres acontecem todos os dias, irmão. Porque o milagre é pela misericórdia de Deus. Agora eu vou ser sincero para você. Você acha que o inimigo se importa com testemunhos? Tá nem aí. Ó. Para ele pouco importa. Ele ofereceu para Jesus todos os reinos do mundo. Ou não está escrito isso lá em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4? Ele disse para Jesus, eu te dou tudo. Você só tem que se prostrar e me adorar. Então, meu irmão, o que verdadeiramente importa é isso aqui, ó. A palavra, o ensinamento. E nós da comunidade Cristã Minas temos essa missão. Deus nos deu essa missão. Pregar a palavra, ensinar a palavra, para que toda a obra do maligno seja destruída e as pessoas sejam salvas de verdade, sejam libertas. Você vai vir no culto nesse domingo participar conosco? É no mínimo 40 minutos de palavra, de pregação, em qualquer uma das unidades da nossa igreja. Isso é no mínimo. É no mínimo. Porque se você for onde o bispo Paulo estiver pregando, então, misericórdia. Tem gente que fica até agoniado, né? Porque às vezes é impaciente. Porque é no mínimo 1 hora de pregação. Porque o que importa é isso que vai mudar a sua vida, é isso. Então, se Deus tocar no seu coração e você quiser nos ajudar, nós temos muita dificuldade em continuar o trabalho. Nós estamos enfrentando muita luta. Essa semana que vem agora é a semana de pagarmos os aluguéis da igreja. Os aluguéis. Só de aluguéis, olha, eu nem vou falar o valor aqui que vai te assustar. Vai te assustar. E nós temos passado muita luta, muita dificuldade. Por que, bispo Paulo? Porque as pessoas dificilmente querem investir no reino dos céus. Elas querem investir no reino terrestre, no reino da terra. Quando você fala, você vai dar essa oferta de tanto e você vai receber uma bênção assim, aí a pessoa ela dispõe aquele valor, porque ela quer investir no reino da terra. Mas quando você fala, você vai ajudar com uma oferta, com seu dízimo, para que possamos pagar o aluguel e possamos continuar falando do reino dos céus, aí ela tranca o coração, ela tem dificuldade em aceitar. Meu irmão, quem investe no reino dos céus, Deus investe na vida dela. Deus abençoa a vida dela. Então, se você sentir de Deus no coração de nos ajudar, deposite o seu dízimo na conta da igreja, na Caixa Econômica Federal, com amor, com alegria. Este valor que você vai colocar na conta da igreja vai ser utilizado exclusivamente para pagarmos os aluguéis da igreja. Exclusivamente para isso. Na Caixa Econômica Federal, na agência 3802. Agência 3802. Operação 003. Operação 003. Conta corrente 566, dígito 8. Conta corrente 566, dígito 8. O nome que vai aparecer, Comunidade Cristã, Ministério, Avivamento e Salvação.
Comunidade Cristã Ministério Avivamento e Salvação. Nós carinhosamente chamamos Comunidade Cristã Minas, que é a abreviação de Ministério Avivamento e Salvação. Se Deus tocar no seu coração, deposite o seu dízimo ainda essa semana. Você que tem visto seriedade no trabalho que nós estamos fazendo, você que tem visto sinceridade, você que tem visto que a palavra de Deus, verdadeira e pura, está sendo ensinada para que haja libertação e transformação das pessoas. Faça isso de todo o coração. Coloca lá na Caixa Econômica Federal, na Casa Lotérica, nos ajude. E nós temos aqui o caderninho dos profetas que oram e o céu se abre. Nós somos 6 pastores no ministério hoje. E nós oramos 3 vezes ao dia. Cada um de nós temos um caderninho como esse. Nós oramos 3 vezes ao dia por todos os dizimistas do ministério. De qualquer lugar do Brasil, o nome dos dizimistas vai sendo escrito aqui, tá vendo? Enfim. Nós oramos 3 vezes ao dia por todos os dizimistas do ministério. Enfim, são 18 orações todos os dias pela vida dos dizimistas do ministério. Faça parte você também desse projeto. Seja um dizimista no ministério. Bispo Paulo, como é que eu faço para o meu nome estar aí? Eu quero ser um dizimista no ministério. Eu acredito, essa palavra que o senhor pregou aí hoje é tremenda. Eu aprendi muito. O que é que o inimigo não quer que eu tenha? O conhecimento da palavra, da doutrina de Cristo. Como é que eu faço para ser um dizimista, ter o meu nome aí, recebendo as orações, para que eu possa ser cada dia mais próspero e abençoado, para que eu possa continuar ajudando a obra de Deus? É só você enviar o seu nome pelo nosso WhatsApp. Prefixo 61, telefone, WhatsApp 98261-8379. 61, prefixo 98261-8379. Tá bom? Seja um dizimista fiel, faça parte desse projeto, em nome do Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada. E se você quiser ser um ofertante, um centurião do reino dos céus, aquelas pessoas que ajudam todos os meses com uma oferta para o aluguel da igreja, cada um conforme sua condição. Tem gente que ajuda com R$100, tem gente que ajuda com R$50, tem gente que ajuda com R$30. É uma vez por mês, não é todo dia nem toda semana, e não se sinta obrigado, só se Deus tocar no seu coração. Essa oferta também é exclusiva para o pagamento do aluguel. Você pode colocar lá na conta da igreja. Caixa Econômica Federal, agência 3802, operação 003, conta corrente 566, dígito 8. 566, dígito 8. Comunidade Cristã Ministério Avivamento e Salvação. Se você fizer isso de todo o coração, envie para nós o seu nome, com comprovante do seu depósito, enfim, para que possamos estar colocando aqui também no caderninho de oração. E todo mês nós passamos a madrugada de oração no monte. Envie seu endereço também, por favor, não se esqueça, o endereço com CEP, pelo nosso WhatsApp. Todos os meses nós passamos uma madrugada de oração no monte, orando pela vida das pessoas que têm semeado, contribuído no ministério, nos ajudando a falar do reino de Deus, ensinar a palavra para que verdadeiramente o adversário seja destruído. Então, nós consagramos a Deus um azeite, um óleo. O óleo é bíblico, o azeite é bíblico. A unção com óleo é bíblica. E nós enviamos pelo correio, todos os meses, o óleozinho para que a pessoa possa ungir sua casa, sua família, seu trabalho, seu comércio, enfim. E nós temos a certeza que muitas bênçãos vão acontecer em nome de Jesus. Enviamos também o informativo, Avivamento e Salvação, para a pessoa saber como que está o nosso trabalho, que Deus tem operado na vida das pessoas, né, que tem congregado conosco. E tudo isso proporcionado pela oferta e pelo dízimo que as pessoas têm confiado no ministério. Tá bom? Se Deus tocar no seu coração, faça isso com amor, com alegria, que eu tenho certeza que vai haver multiplicação na sua vida. Peço, por favor, que você compartilhe esse vídeo, porque essa palavra que eu preguei hoje vai ensinar para as pessoas o que é que verdadeiramente destrói o inimigo. E se você quiser aprender mais das coisas de Deus, esteja conosco ainda essa semana, ainda nesse domingo,
na comunidade cristã Minas. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.